Olá, a CPI da pedofilia foi à cidade de Lusiânia, em Goiás, para ouvir o assassino dos 6 adolescentes que estavam desaparecidos. Ele confessou ter violentado e matado os jovens. Detalhe, uma semana depois de ter saído da cadeia. Ele estava preso justamente por pedofilia. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Magno Malta, que preside a CPI da pedofilia. Senador, obrigada por conversar com a gente. O pedreiro Admar de Jesus da Silva. Quem dera fosse de Jesus, né? Começou essa onda de crimes uma semana depois de ter sido libertado da cadeia, 4 anos depois de ser preso. Detalhe, preso por 14 anos, né? Essa história de progressão de regime, isso nunca entrou na minha cabeça. Qualquer crime que o indivíduo cometa, se ele pegou 10 anos, tem que cumprir 10 anos. Se ele pegou 15, tem que cumprir 15. Como qualquer país do mundo civilizado e que respeite os humanos. O direito dos humanos é tratar o peso direito. Agora, os humanos, a família que sofreu, ela não é respeitada, porque o cara violenta a criança, pega 14 anos, cumpre 4 anos, está pronto para ir para a rua. E olha, foi para a rua com um laudo dizendo que ele não podia ir, que era psicopata. Ou seja, a justiça nesse momento errou. Veja bem, em 2002 a Câmara, eu era deputado federal, a Câmara votou acabar com o exame criminológico para progressão de regime. Sabe com que finalidade? Desinchar os presídios de São Paulo. Isso é o fim do mundo, porque é melhor os presídios estarem inchados de gente que mata e estupra do que eles estarem na rua. O senhor diria então que a liberdade desse pedreiro, acusado de pedofilia, tem origem lá, nessa ação da própria Congresso? Foi um crime lá. E aquele crime que vem soltando outros criminosos sem necessidade do exame criminológico, qualquer cara que foi preso, se ele matou alguém num trânsito, ele passou 3 anos preso, passou na cadeia, alguém tem que psicologicamente ouvi-lo. Então veja, imagina o sujeito que abusa, o sujeito que sequestra, o sujeito que mata. Então, o que acontece? O Supremo, para corrigir isso, o Supremo então determinou que então o exame criminológico ficaria na mão do juiz. Se o juiz entendesse da necessidade, o juiz pediria. E esse juiz, no caso do Admar, entendeu da necessidade e pediu. Pediu, o psicólogo fez, o psiquiatra fez, e deu exatamente que ele é um psicopata. Agora o que não entende é que o juiz que pediu não considerou o que pediu. E liberou a si mesmo. E liberou a si mesmo. 7 dias depois, como você contou aí, ele cometeu o primeiro crime, que foi o garoto de 13 anos. Esse foi o que morreu primeiro. E aí ele começou a matar em série. A polícia de Goiás, quero fazer uma ressalva, fez um grande trabalho, tem que ser respeitada desde o primeiro momento, apanhou com quem não entendia de nada, ficava conversando fiado, a imprensa batendo neles e não pode falar. Porque as mães não são informadas. Informar como? Uma investigação em curso, para depois vazar para a imprensa e esculhambar a investigação? Chegou onde chegou. Infelizmente chegou sem a vida das crianças, mas encontrou o matador. E esse matador disse, olha, abusei de 2, tive relação sexual com 2, e dizia a nós o que disse a polícia. Desses 6, eu fui contratado para matar os 5 por esse George, de 17 anos de idade. Porque ele vendia maconha e os outros 5 deviam maconha para ele, e ele, para limpar a área, disse que me dava 5 mil. E por que matou o George? Porque ele não me pagou. Aí depois Ou seja, ele aproveitava a ocasião de ter sido contratado para um crime para cometer o outro. Mas a versão não é verdadeira. Depois ele criou outra versão, de que matou o segundo, de 16 anos, porque era homossexual, e queria filmar ele tendo relação com ele, para depois vender para a internet. A internet não compra nada, tá certo? Quer dizer, era para fazer filme pornô, mas filmando no celular. Então veja, começamos a conversar. Depois de 3 horas de depoimento, eu e o senador Demóstenes, com ele conosco, ele começou a me dizer que ouvia vozes, que a voz mandava ele dar vontade de ter relação sexual com um menino, com um adolescente, e depois que ele tinha relação, ele tinha vontade de matar, ele tinha ódio, ele ficava com ódio. E eu disse a ele, olha, eu sou uma pessoa cristã, eu entendo essas coisas de demônio. Então é o seguinte, se ele manda você fazer, o que ele mandou você fazer? O senador Demóstenes disse, agora é hora de você abrir o jogo, pode contar. Ele disse, olha, eu abusei de todos. Tive relação com todos. Ele abriu o jogo. Tive relação com todos e matei todos. Ou seja, num espaço curto de depoimento, que durou aí algumas horas pelo que o senhor conta, ele já apresentou 3 versões diferentes. Agora veja que coisa interessante, que essa investigação não pode parar com a prisão dele. Todos foram encontrados enterrados, nus. No local se vocês viram as imagens, e não sei se vocês têm as imagens, e pode reproduzir as imagens, é um lugar ermo.
difícil, a descida e a subida pior. E lá embaixo um pântanozinho. E ele enterrou na lama, cavou a lama e enterrou. E ele me disse, eu disse, então como era homossexual esse de 19 anos? Porque eram meninos muito grandes e ele é muito pequenininho, franzino, que ele jamais conseguiria ter relação à força com o menino daquele. Ele disse, não, como é que você fazia? Dava maconha? Você disse que era para fumar maconha. Quando ele estava fumando, você despistava e buscava, porque todos morreram com pancada na cabeça. E ele disse que foi com a enxada, com o olho de uma enxada ou com um pau. Mas a perícia diz que alguns, a marca é de uma marreta, e realmente uma marreta foi encontrada na casa dele. Então o que acontece? Na minha dedução, eu não sou perito, é que quando os meninos desciam na frente dele, ele, porque matava todos morreram primeiro com a pancada atrás, matava primeiro e tinha relação sexual com eles mortos. Na minha percepção, ele é necrófilo também. É necrófilo também. Veja, porque os corpos todos foram enterrados nus, certo? Um dos corpos enterrado nu,